Esta é a história da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Esta é a história inspiradora de dois desses dedicados obreiros do Senhor, chamados América do Sul. Harold e Mary Williams, sua esposa, cuja chama pentecostal inflamou milhares de corações no Brasil e os levou para Cristo. Concluindo os estudos no IBQ dos Estados Unidos, seu primeiro compromisso no exterior foi nas selvas da Bolívia, onde pregaram a palavra do Senhor por um ano. Por alguma estranha razão, eles acharam que este não era exatamente o lugar onde o Senhor os desejava. E depois de orarem pela orientação divina, eles desceram pelo rio Amazonas. Seu destino não sabiam. O futuro nas mãos de Deus. Por algum tempo eles acharam que o rio podia ser o lugar, pois era uma cidade onde havia milhões de almas esperando pela salvação. Mas, à medida que percorriam esta cidade cosmopolita com sua arquitetura moderna e suas belas e amplas avenidas, voltaram a sentir a mesma inquietude. Aqui haveria oportunidade de trabalhar por Cristo, é verdade, mas, de algum modo, viram que as portas abertas que esperavam encontrar não existiam. Aqui a religiosidade do povo parecia distante, esquecida, e o zelo cristão que devia aquecer seus corações parecia duro como a rocha da montanha. Assim, ainda esperando por um sinal divino, Harold e Mary Williams resolveram continuar, mais uma vez. Embarcaram novamente e foram seguindo mais para o sul, do rio para o Porto do Café, de Santos. Depois, para o interior, por trem. Assim chegaram a São Paulo, o grande centro industrial da América do Sul. E eles se viram novamente envolvidos num redemoinho de progresso material, onde se podia quase ver novos arranha-céus, crescendo em direção ao céu azul do Brasil. Novos prédios de escritórios, novos apartamentos de moradia, aço, pedra, mármore polido surgindo por toda parte. Mais uma vez, o casal Williams teve aquele estranho sentimento de insatisfação. Aqui, as pessoas pareciam fechadas, imunes a qualquer contato. Nessas muralhas de concreto, parecia não haver lugar para Cristo, nem tempo para ouvir seus ensinamentos. Mas como eles estavam errados em pensar assim? Não eram essas grandes cidades que estavam despreparadas. Eles é que não estavam. Quando decidiram deixar São Paulo, eles mal sabiam que um dia o Senhor os faria voltar aqui, que nesta cidade do apóstolo Paulo teria início uma chama pentecostal que iria se espalhar por todo o Brasil. E assim, guiados pelo Senhor sem o saberem, esses missionários da Igreja do Evangelho Quadrangular deixaram São Paulo, ainda em busca de um lugar onde pudessem testemunhar seu nome. Os caminhos do Senhor nem sempre são claros para os que os seguem. Quando a família Williams chegou à sua destinação seguinte, eles não sabiam o que lhes estava reservado. Mas aqui, na pequena cidade de Poços de Caldas, foi o início de anos de muita preparação para a grande tarefa que viria. Uma pequena charrete simbolizando a índole da cidade, num clima de paz e quietude, onde finalmente se encontrou o ambiente para a germinação de pensamentos profundos e concentração espiritual. A primeira barreira que o missionário tem que remover é a barreira da comunicação. A língua portuguesa é estranha e difícil de aprender, mas se as palavras divinas tinham que chegar às crianças brasileiras, era preciso fazê-lo em português. Para aprender a língua do país, Harold Williams organizou aulas de inglês. E à medida que ensinava inglês, ele ampliou seus conhecimentos do português. Então, alguns meses mais tarde, ele recebeu uma visita, uma das mais importantes havidas até então.
Este homem era um pastor protestante de uma igreja local, e ele convidou o reverendo Williams para fazer um sermão para os membros de sua congregação. E assim, depois de orar e meditar, ele aceitou essa oportunidade de testemunhar o amor divino na própria língua do povo. Seu ministério em português havia começado. Convite após convite se sucediam, e à medida que os meses passavam, ele se tornou cada vez mais requisitado entre as congregações. Domingo após domingo, ele pregava nos púlpitos de templos protestantes por toda parte. Mas apesar desse progresso inicial, ele ainda não se sentia realizado. Faltava alguma coisa, algo ainda estava errado. Por 30 dias ele meditou. Por 30 dias e noites ele esperou em oração pelo Senhor. Onde foi que ele perdera o caminho? Por que o povo se mantinha distante de sua igreja? Agora, finalmente, o Senhor estava pronto para revelar seu propósito. Segue, vai por estradas e caminhos, e chama-os para entrarem, que minha casa estará cheia. O povo parece ter medo de entrar numa igreja comum. Talvez elas correspondam se as pregações forem feitas num novo estilo? Claro que sim. Tudo o que ele precisava era uma tenda. Uma tenda. Tudo o que eu preciso é uma tenda. Finalmente, o plano do Senhor tinha sido revelado. Convencido de que essa visão era uma ordem direta do Senhor, o pastor Williams decidiu expor seu plano diretamente a seus superiores nos Estados Unidos, pedindo seu apoio e consideração. Lá ele entrevistou-se com o Dr. McPherson e demais membros do conselho para um pedido todo especial referente ao trabalho no Brasil. O presidente mandou que sentasse e ouviu com atenção. Williams contou que havia recebido uma inspiração para um novo tipo de trabalho no Brasil, alguma coisa nova e que nunca tinha sido feita anteriormente, ou seja, colocar uma tenda do Evangelho bem no meio de uma grande área industrial de São Paulo. Precisava de uma ajuda inicial para adquirir o material para essa primeira tenda. O presidente achou a ideia muito boa, apoiado pelos demais membros. Eles concordaram que a ideia era ótima e iam divulgá-la entre os membros da igreja para conseguir donativos. O Dr. McPherson transmitiu o plano aos membros principais da igreja para sua decisão final. Explicou as maravilhosas possibilidades que o programa oferecia no sentido de ampliar o reino de Cristo no Brasil. Pediu a todos o apoio através de orações e auxílio financeiro. Nas igrejas, não só de Los Angeles, mas de todo o país, líderes, leigos e pastores captaram a visão e fizeram apelos entre os membros de suas congregações. E o povo escutou e começou a entender o que poderia significar o ministério das tendas no Brasil. Como de costume, os dedicados membros da igreja responderam de coração aberto. Depois de algumas semanas, já havia dinheiro suficiente para comprar a primeira tenda para a cruzada de reavivamento no Brasil. E assim, seguindo a orientação da mão de Deus, Harold Williams foi conduzido à sua grande missão para o salvamento das almas. Agora, a antiga inquietude fora esquecida. A velha confusão era uma coisa do passado. Cheio de zelo pentecostal, esse apóstolo do século XX ergueu seu tabernáculo de lona, pronto para lançar seu ministério do Novo Testamento na grande cidade de São Paulo. Tenda levantada no Brasil. Vamos dar graças a Deus. Nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de levantar esta tenda que vai ser usada para a tua glória. Lord Jesus, abençoa principalmente aqueles que tornaram possível a primeira tenda no Brasil. Que ela sirva para a salvação de muitas almas. Pedimos em teu nome, Senhor. Amém. Quando tudo estava pronto, Harold e Mary Williams saíram pelas ruas convidando diretamente as pessoas do povo. Havia chegado o grande momento, depois de anos de preparação.
Eles haviam seguido o caminho indicado pelo Senhor. Tinham se esforçado por compreender e seguir sua vontade. Mas depois de tudo aquilo, qual seria o resultado? Para Harold e Mary Williams, este foi o momento de triunfo. Aqui finalmente estava a prova de que pelo evangelismo das tendas, o povo do Brasil podia ser alcançado pelo Evangelho Salvador de Cristo. Boa noite, amigos. Bem-vindo ao nosso culto. And as we would say in English, the Lord bless you and welcome to our service. Hoje é o nosso primeiro culto na tenda de Jesus. Graças a Deus pelo privilégio de pregar o Evangelho aqui debaixo desta lona. Desse modo, pela fé em Deus e confiança no seu poder, foi lançado um dos maiores movimentos de reavivamento vistos no mundo desde os tempos de Pentecostes. Nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Acreditamos que da mesma forma que curava os doentes há 2000 anos atrás, hoje Ele também cura aqueles que acreditam nele e nele depositam toda a sua esperança. Intimamente, ele agradecia a Deus por tê-lo mandado ao Brasil, porque ao encarar os rostos dessas multidões, lhe vinha a certeza de que nesse país havia milhões de pessoas famintas pelo pão da vida. Cada domingo, quando termina um culto, ou sempre que é possível, muitos membros caminham pelas ruas com megafones cantando hinos da igreja. E para contar a outros seu júbilo pelo encontro com Jesus Cristo. Essa é uma típica passeata com megafones feita no Brasil hoje em dia, de maneira contínua. Geralmente isso é feito pelos membros mais jovens. Entre os moradores são distribuídos folhetos e eles são convidados para as reuniões nas tendas. A acolhida a esse tipo de trabalho tem sido impressionante. Cruzada Nacional de Evangelização, Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular. O Brasil será melhor com Jesus no primeiro lugar. O Senhor seja louvado. Que maravilhoso testemunho das almas que trabalham para Cristo existe nas legendas dessas faixas. Aqui um outro testemunho da força de Deus que trabalha nos corações do povo no Brasil. Vejam as Bíblias nas mãos de quase todos os adultos. Bíblias que eles aprenderam a amar, porque eles aprenderam o significado das preciosas palavras da vida. A força desse reavivamento é claramente notada pela cada vez maior participação do povo. Aqui, em fila até fora da estação ferroviária, mais de 1000 participantes da cruzada estão esperando para uma grande peregrinação até Sorocaba para a cerimônia do batismo. Novamente, aqui estão felizes novos cristãos, graças a alguém que um dia se dispôs a ir ao Brasil. Esses cristãos estão aqui porque duas pessoas, Harold e Mary Williams, foram chamados e outros contribuíram para ajudar a apoiá-los enquanto levavam avante o trabalho do Senhor. Nesse domingo maravilhoso, 125 pessoas foram batizadas. Louvemos ao Senhor por terem essas pessoas ouvido Jesus e compreendido o que verdadeiramente significa o batismo. O movimento se espalha por São Paulo, para os estados vizinhos. No espaço de 20 meses, mais de 1 milhão de pessoas escutaram o Evangelho e grandes batismos eram realizados em muitas cidades. Não aos pares, não em grupos de 10 ou 20,
Mas as centenas, cantando, cheios de alegria, eles chegavam. Homens, mulheres, rapazes e moças, jovens e velhos juntos. A onda pentecostal espalhou-se para o leste, até o Rio de Janeiro, então ainda a capital do Brasil. Rio de Janeiro, a mesma cidade pela qual Harold e Mary Williams um dia tinham passado, agora ansiosamente aceitava o Evangelho. Hoje está rapidamente se transformando no centro de atividade da grande cruzada brasileira de reavivamento. Como Pedro, eles também obedeceram ao Senhor e lançaram suas redes onde lhe ordenou que fizessem. E que imensidão de almas eles conseguiram obter com esse trabalho. Nesse outro domingo, mais de 300 foram batizados e tem havido mais de 500 em outras ocasiões. Porque o mundo todo é campo de semeadura para Cristo e os milagres que Ele hoje está realizando aqui, Ele pode fazer e está fazendo também em outras terras. Assim, elevemos nossos próprios corações e aceitemos os desafios que nos esperam no mundo. Ergamos os olhos para termos a visão dos campos de colheita. Agora chegou a maior oportunidade para o testemunho cristão. Agora, a nosso alcance o dom de podermos, por nossa própria ação, saber que nós também temos comando. As missões mundiais do Evangelho Quadrangular chamam para a colheita de Jesus. What?